Vamos agora mais uma aulinha, né? Continuação daquela parte de ondas. Nós vamos falar agora sobre um tipo de onda específica que é o som. O estudo do som e suas propriedades em relação à matéria a gente chama de acústica. Bom, o som, pelo que a gente já chegou a ver, ela é uma onda do tipo mecânica, longitudinal e tridimensional. Busquem ali na aula anterior cada uma dessas definições. E ela é causada por as variações bruscas de pressão que causam um movimento repetido no ar. Então, quando eu estou falando, basicamente eu estou movendo, né, o ar que está na minha garganta na direção do ouvido de vocês, no caso aqui do microfone. No alto-falante que está representado aí, também é a mesma coisa, né? Quando, por uma parte magnética, que nós vamos ver posteriormente, uh, é movido para frente e para trás, né? Um determinado pedaço de metal, e nesse movimento ele vai provocar essas mudanças de pressão. E aí a gente vai ter a geração do som, por assim dizer. Ok? Bom, a velocidade do som ela é muito característica. Para começar, depende do material que nós estivermos utilizando. No caso do ar, o valor da velocidade é 343 metros por segundo. Nós vamos arredondar nossos problemas para 340 metros por segundo para ficar mais tranquilo. Mas esses valores, eles estão variando de acordo com a dureza, por assim dizer, dos materiais. A gente vê que, de um modo geral, né, a velocidade ela é maior nos sólidos e menor nos gases, sendo nos líquidos um valor intermediário aí. Dá para perceber por essa tabelinha que aparece ali, né? Então, em termos de metros por segundo, para a água ele é 1.480 metros por segundo e para o aço ele é 6.000 metros por segundo, enquanto que para o ar 345, ok? Bom, eu não vou entrar muito em detalhes aqui, né? Mas essa é a forma com que o nosso ouvido, entre aspas, ouve, né? Porque quem ouve realmente é o nosso cérebro, tá? O ouvido é apenas um canal para que ocorra essa situação, tá? Então, a orelha aqui, ela participa como se fosse um amplificador, né? Um cone, por assim dizer, para captar a maior quantidade de ondas, tá? Essas ondas, elas vão entrar aqui por esse duto, tá? Esse canal auditivo, e chegar até o famoso tímpano que aparece aqui, tá? E aí nós temos esses três ossos aqui que participam exatamente da audição, tá? O martelo, a bigorna e o estribo, tá? Então, o que faz o martelo? O martelo, quando a onda chega aqui, ele começa a vibrar, tá certo? Indo do lado para o outro. E batendo nesse outro osso aqui, que seria o quê? A bigorna, ok? Então a gente tem o martelo e a bigorna. Então aqui ocorre que tipo de movimento, né? Enquanto o martelo vem, ele vai batendo na bigorna. E isso varia com a frequência do som, né? Quanto mais frequente ele for, né? Mais rápido ele vai bater. Quanto menos frequente ele for, mais lento ele vai bater. Tudo bem? Isso tudo ele é transmitido, né? Através de nervos para esse outro, quer dizer, ele é transmitido da bigorna para o estribo e do estribo para os nervos através dessa ligação que aparece aqui. E aí a gente vai ter, daqui para frente eu não vou entrar em detalhes, porque aí já não é mais a parte auditiva, é mais uma parte elétrica, mas de certa forma o que vai ocorrer aqui é um impulso elétrico que chega até o nosso cérebro. Então, o cérebro vai ouvir o som através desse impulso elétrico, tá? Uma vez que você danificar alguns desses principais aqui, ossos, e você vai ter um problema de audição, tá? Bem como o tímpano que aparece aqui, visto que esses ossos aqui eles estão em meio aquoso, né? Se você estoura esse tímpano aqui, ó, esse meio aquoso acaba não conseguindo se fixar aqui e ocorre uma surdez definitiva, ok? Bom, vocês vão ver melhor em biofísica. No caso, eu falei sobre a situação das frequências. Então, o nosso ouvido, ele, de certa forma, ele vai ter uma faixa
de frequência que é ouvido, desde os 20 Hz até os 20.000 Hz. Isso está de acordo, está ligado com o tamanho ali do martelo e da bigorna de uma forma geral, tá? É claro que essa frequência ela muda com o passar da idade, né? Pessoas conforme vão adquirindo uma certa idade, vão diminuindo essa faixa aqui, tá? Esse valor acima aqui de 20.000, ele vai, de certa forma, diminuindo. Se a gente tiver um som que está abaixo dos 20 Hz, a gente chama de infrassom, porque o ser humano não pode ouvir. Acima dos 20.000 Hz, a gente chama de ultrassom, porque também o ser humano não pode ouvir, tá? Como eu falei, isso vai depender do tamanho dos ossos ali, né? E alguns animais escutam numa faixa um pouco maior que isso. Então, por exemplo, morcegos vão estar exatamente nessa faixa de ultrassom aqui, né? Então, eles vão escutar frequências muito acima dos 20.000 Hz. E cachorros, de um modo geral, eles estão ligeiramente acima disso daqui. Então, alguns apitos caninos, né, que a gente vê, nada mais, nada menos é isso, do que um apito que emite uma frequência que o ser humano não ouve, mas que o cachorro acaba escutando. Tá bom? Vamos prestar atenção em algumas qualidades do som. Então, a gente vai dizer que o som tem 3 qualidades, por assim dizer. Tá? Então, vamos entender cada uma delas. Primeiro, é a altura do som. Tá? Cuidado, porque nós, no nosso cotidiano, a gente se remete à altura de uma forma errada, né? A gente fala em altura como sendo em intensidade ou volume, né? De um modo corriqueiro, tá? Então, a gente, quando ouve um som que tem uma intensidade muito grande, a gente diz que o som está alto, né? Então, você fala assim, ó, abaixa o som porque ele está alto, não é isso que é dito? Então, isso é um erro, tá? Claro que no cotidiano, no dia a dia, você pode até falar isso, mas fisicamente, um som alto seria um som muito agudo. A altura está ligado com a frequência. Quanto maior a altura, maior a frequência. Quanto menor a altura, menor a frequência. E para os sons, isso é muito importante. Quanto mais, quanto maior for a frequência, mais agudo é esse som. Quanto menor for a frequência, mais grave é o som. Tá certo? Então vamos lá. Uma outra característica, aí sim, é a tal da intensidade, tá? E aí ele vai diferenciar o som fraco de um som forte. E aí, com certeza, a gente está falando sobre a energia que a onda vai estar transportando. Tudo bem? Então tá. Normalmente a gente fala de intensidade, né, auditiva, mas normalmente falamos do nível sonoro em decibéis, tá? Então, a intensidade, a unidade de medida dela é essa daqui, ó, watts por metro quadrado. Como eu falei, ele está ligado exatamente com uma potência gerada, e como essa potência se espalha numa determinada área. Mas isso não vem ao caso aí para nós nesse momento. O que importa é que esse nível sonoro dado em decibéis aqui, ó, é a partir de um logaritmo. Um logaritmo. Então, eu vou mostrar daqui a pouco uma tabela e a gente vai ver como esse nível sonoro ele varia em termos de décadas ou potências de 10, por assim dizer, tá? Esse valor aqui, ó, 10 a menos 12 watts por metro quadrado, é o mínimo que um ser humano consegue escutar, tá? É o limiar da audição. De certa maneira, né, algumas referências dizem que isso corresponde ao bater de asas de uma borboleta. É o mínimo que o ser humano consegue escutar. E o famoso timbre, tá? Que é caracterizado pela diferenciação de formas diferentes de ondas, certo? Ou por harmônicos que assim o colocam. Meio complexo, né? Vamos ver a seguinte situação. Eu posso falar numa determinada frequência e numa determinada intensidade. Uma outra pessoa fala também na mesma frequência e na mesma intensidade. Você vai diferenciar os dois sons. Por quê? Porque isso está relacionado ao timbre da minha voz, ao formato da onda. E aí você consegue diferenciar um do outro. Outro exemplo que a gente vê é esse aqui, ó, né? Então eu tenho a mesma nota tocada num piano e a mesma nota tocada num violão, tá? Mas eu consigo verificar
de onde que vem a nota tocada do piano e de onde vem a nota tocada do violão, porque eles têm timbres diferentes. Se a gente for olhar o formato da onda, ela tem a mesma frequência, a mesma intensidade, que no caso é amplitude, só que o formato básico da onda é diferente para o piano e para o violão, ok? Então, aqui o resumo do que eu falei, né? Sons graves são sons baixos, sons agudos são sons altos, e nessa faixa audível aqui que a gente tem de 20 Hz até 20.000 Hz. Ok? Maravilha. Essa aqui é a tabela que eu falei sobre o nível sonoro, né? Aqui a gente tem decibéis, tá? Como eu falei para vocês, ele varia em décadas, ou seja, de 10 em 10, tá? E aqui a intensidade variando em potências de 10, tá? Então, como eu falei, ó, aqui o nível mais baixo, que é o bater de asas da borboleta, tá? Até a níveis mais altos. Se a gente for tomar aqui, ó, por exemplo, uma britadeira, tá? Ela começa ali por 90 decibéis, tá? Um motor de automóvel ali, por conta exatamente disso daí. Pessoas falando ali, 60 decibéis. Uma pessoa dormindo ali tranquilamente, uns 40 decibéis, tá certo? E assim por diante. Ele coloca aqui para nós o tal do limiar da dor, tá? Mas esse limiar da dor ele varia muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas com 90, 100 aqui, entre 90 e 100 decibéis, já começam a ter dor no ouvido quando escutam esse som de alta intensidade. Por quê? A gente tem que perceber que, de certa forma, né, a intensidade está ligado com, no caso lá do martelo e bigorna, o quão forte o martelo vai bater nessa bigorna, tá certo? Se a intensidade for muito grande, ele vai bater muito forte. E aí você vai ter dor no ouvido, né, por assim dizer. E claro que isso pode vir a prejudicar, causando aí problemas nesses ossos aí, e surdez temporária ou até mesmo definitiva, dependendo da situação em si. Ok? Bom, por fim, eu queria falar de dois fenômenos muito interessantes aí na acústica, né? Que seria o efeito Doppler, que nada mais é do que a variação da frequência que é ouvida por um observador, tá? Em virtude do quê? Do movimento relativo entre a fonte e o ouvinte. Então vamos tomar aqui, ó, né? Quando você percebe, você tem aqui um observador e uma ambulância com uma determinada sirene, tá? Então, se a distância entre eles vai diminuir, ou seja, o observador ou a fonte aqui vão se aproximar um do outro, certo? Aqui, nessa situação, a frequência vai aumentar, ou seja, o som vai ficar mais agudo para o observador. Ou seja, o observador vai escutar a sirene de uma forma mais aguda, tá? Quando ocorre o contrário aqui, quando ou a fonte ou o observador se afastam um do outro, tá? Ou seja, esse movimento relativo aqui é de afastamento um do outro, então a frequência ela vai diminuir e aí o som vai tornando-se mais grave, ok? Então, esse é o famoso efeito Doppler que a gente pode ver, por exemplo, como está vendo transmissão de Fórmula 1, você escuta claramente, né, o som do automóvel, né, o som do carro de Fórmula 1 variar por conta dessa variação de distância. No caso das ambulâncias também é fácil ouvir, ver esse fenômeno. E por fim, né, o fenômeno da ressonância, que é mais ou menos o seguinte: todo sistema físico tem a sua frequência característica, né? Uma taça, por exemplo, tem a sua frequência, que é dado pelo tamanho, o tipo de material e assim por diante. Quando eu simplesmente coloco um som que está na mesma frequência natural do qual a taça é feito, essa taça começa a vibrar na amplitude máxima dela. E ela não foi feita para ficar vibrando. Consequentemente, o que acontece com ela? Ela quebra, tá? Então, o fenômeno da ressonância seria exatamente isso. Quando você coloca uma frequência, né, idêntica à frequência natural do seu sistema físico. Ok? Essa aula tem vários exercícios. Eu espero que vocês tenham conseguido. Qualquer coisa, deixa a sua dúvida e um grande abraço para todos.